Hoje estamos aqui para a nossa 12ª aula sobre essa obra do Nicolas Banhanho, a História da Filosofia Ocidental. Estamos no 3º capítulo, a Escola Pitagórica. Então vamos falar um pouquinho sobre Pitágoras e o movimento pitagórico. Pitágoras é comumente conhecido como o criador do Teorema de Pitágoras, aquele que você vai medir lá um triângulo retângulo, que você tem os catetos, faz os catetos ao quadrado, soma eles, você encontra a hipotenusa ao quadrado e por aí vai. Hoje em dia tem uma polêmica falando que Pitágoras não foi quem desenvolveu esse teorema, mas ele teria tirado isso lá do Oriente. Parece que até os babilônicos já tinham descoberto esse teorema aí muito antes do Pitágoras, mas isso aí a gente ainda está estudando, ainda está vendo. Mas beleza, vamos ver então aqui quais são as contribuições de Pitágoras para a filosofia, o que ele vai adicionar à filosofia dentro de tudo aquilo que a gente já viu. Vimos ali no capítulo 2 a escola jônica, vimos um pouquinho do Heráclito também. Gravei um filme praticamente ali falando do Heráclito, quase 2 horas de vídeo. Tem que ter disposição para assistir esse material aí porque não é fácil. Vamos ver aqui quais são as referências aqui do Nicolas Banhanho para escrever essa parte aqui sobre Pitágoras. Tirou lá do Gels, as vidas de Pitágoras, Porfírio, Jámblico, Gompers, o John Burnet novamente. Então aqui na verdade tem uma série de referências que vai tratar ali de Pitágoras, inclusive a questão mítica da existência de Pitágoras, porque Pitágoras na verdade é um mito, é uma lenda. Provavelmente tem existido, mas ali as coisas que ele fazia na verdade é o que ficou em torno da lenda, digamos assim. Mas a gente vai comentar um pouquinho na nossa aula. Vamos ver o que é essa vida de Pitágoras aí que a gente vai comentar um pouco hoje. Vamos ver qual que é a contribuição dele para a filosofia. Então, let's go, vamos lá. A tradição complicou com tantos elementos lendários a figura de Pitágoras que se torna difícil delineá-la na sua realidade histórica. Então tem tanta lenda sobre a existência do Pitágoras que é difícil dizer quem ele é de verdade. Tem tanta história sobre ele, eu já li tanta coisa que a gente duvida, né? A gente fala, meu Deus, será que é isso mesmo? Alguns falavam ali que Pitágoras era um cara tão sagrado que ele era a reencarnação de figuras lendárias, que ele tinha o poder de conversar diretamente com os deuses, que ele conseguia se lembrar das suas vidas passadas, das suas vidas anteriores, que ele, acho que se não me engano uma vez, alguém ia maltratar um cachorro, ele falou assim, não maltrate o cachorro porque esse cachorro é a reencarnação de não sei quem, e por aí vai. Falavam também que ele era tão sagrado que ele não pisava no chão, que ele flutuava. No dia que tacaram fogo na escola dele, alguns contam que para ele conseguir fugir, os alunos se jogaram no chão fazendo uma ponte de corpos, assim, só para ele conseguir fugir da escola para não morrer queimado. Alguns falam que ele morreu queimado, outros falam que ele tentou fugir, mas chegou lá num campo cheio de favas, e daí como ele não podia agredir, digamos assim, a vida animal, tudo aquilo que se relaciona à natureza animal, ele acabou não passando, acabou morrendo, e tem um monte de história, e por aí vai. Então tem tanta lenda sobre a figura de Pitágoras que é difícil entender quem ele realmente foi. Mas por que será que ele é uma figura assim mítica, lendária? Porque provavelmente ele fundou ali uma escola de pensamento filosófica que tinha caráter religioso, caráter político e religioso. Então tudo aquilo que se desenvolveu ali sobre ele é sempre envolto ali sobre a questão da lenda. Porque dentro da escola só entravam adeptos, e esses adeptos não espalhavam para a comunidade o que acontecia lá dentro. Então, obviamente, deve ter contado muitas histórias ali, muito mito, muita fantasia sobre a existência do Pitágoras. O que mais? Os apontamentos de Aristóteles limitam-se a poucas e simples doutrinas, referidas as mais das vezes não a Pitágoras, mas em geral aos pitagóricos. Então parece que o próprio Aristóteles ali, que vai escrever na sua Metafísica uma espécie de história da filosofia, vai comentar ali muito pouco sobre Pitágoras, mas parece que vai se referir mais àquilo que foi descoberto pelos pitagóricos.
Então essa é uma questão bem interessante, porque Pitágoras era considerado era o líder da escola, mas mesmo assim parece que ali seus discípulos acabaram criando uma série de coisas e essas coisas foram atribuídas ali ao pensamento de Pitágoras. Ou seja, é difícil separar o que é de Pitágoras e o que é dos seus discípulos, dos pitagóricos. E se a tradição se enriquece à medida que se afasta no tempo do Pitágoras histórico, isto é sinal evidente que se enriquece com elementos lendários e fictícios que pouco ou nada tem de histórico. Então, muito que se fala aí da escola pitagórica é sempre envolto nessa atmosfera de mito e lenda, e difícil dizer historicamente, assim, no fato, o que foi realmente essa escola pitagórica, quem foi Pitágoras e o que ele fez, como que ele conseguiu conquistar tanto ali os seus discípulos. Tem uma série de histórias também que falam que ele foi lá para o Oriente e lá ele fez coisas maravilhosas, que ele teria sido permitido a estudar lá no Egito, coisa que na verdade os estrangeiros parece que não podiam estudar, mas ele era um cara de outro nível e acabaram aceitando ele, né? Então tem uma série de histórias aí que se referem à existência do Pitágoras. Ele era filho de Mnesarco. Pitágoras nasceu em Samos, provavelmente em 571, 570 a.C., veio para a Itália em 532, 531 e morreu em 497 e 496 a.C. Então teria vivido ali uns 90 anos mais ou menos, acho que é isso, né? Acho que é mais ou menos isso. Não, 70 e poucos anos, 70 e poucos, quase 80 anos. E veio para a Itália ali com uns 40 anos de idade, mais ou menos. Disse que fora discípulo de Ferécides de Ciro e de Anaximandro, e que viajou pelo Egito e pelos países do Oriente. A gente comentou lá sobre o Ferécides de Ciro, justamente na nossa aula que nós falamos sobre os mitólogos, sobre os poetas, sobre os 7 sábios. O Ferécides de Ciro, ele teria elaborado uma teoria sobre a origem do cosmos, mas ele volta para o elemento mítico e fantástico, diferente daquilo que os filósofos gregos vão fazer. Para o Ferécides de Ciro, o fim, a substância da realidade, se é que dá para dizer isso, está lá no Cronos, está lá em Zeus, está lá na Terra e por aí vai. E isso é uma explicação mítica, uma explicação mitológica da realidade. Já o Anaximandro, a gente viu ali na nossa segunda aula sobre a escola jônica o tanto de coisa que o Anaximandro desenvolveu dentro da filosofia, dentro da astronomia, dentro da ciência de maneira geral. O Anaximandro, como eu falei, para mim é o autor mais inteligente daquela escola de pensamento. E, de certa forma, esse Pitágoras realmente foi discípulo desses autores aí. Isso explica a inteligência de Pitágoras também, porque o fato de, digamos assim, da história da sua vida estar envolta em tantas lendas e mistérios é uma coisa que provavelmente se deve à personalidade forte do Pitágoras. E também ele teria viajado pelo Egito, pelo Oriente, e não se sabe ao certo também os lugares que ele foram. Pelo menos o Egito parece que é certo. Alguns falam que ele foi para a Índia, conheceu lá os ascetas da Índia. Alguns falam que ele foi para outros lugares, assim, falam que ele viajou muito, mas não se sabe ao certo para onde ele realmente teria ido. É certo que emigrou de Samos para a Grande Grécia e arranjou casa em Crotona, onde fundou uma escola que foi também uma associação religiosa e política. A gente viu que as comunidades filosóficas, as escolas filosóficas se davam numa relação de companheirismo. Ali o filósofo tinha o seu discípulo e também o seu companheiro. Aqui a escola pitagórica é diferente, porque como é uma associação religiosa e política, ali eles tinham a figura de Pitágoras como o líder a ser seguido. Quase se a gente for pegar, por exemplo, uma escola epicurista. Epicuro é o líder. Não se faz nada diferente da doutrina de Epicuro, porque a gente tem que seguir esse cara, ele tá certo, basta que a gente siga ele. Pitágoras parece que é mais ou menos isso também. Entretanto, como a gente viu, parece que os seus discípulos acabaram criando também uma série de doutrinas que acabaram confluindo na figura do mestre. Então, parece que os discípulos criaram um monte de ideias que foram atribuídos posteriormente ao Pitágoras. Então, ele tinha ali uma comunidade religiosa, porque ele, de certa forma, desenvolveu um estilo de vida
muito parecido lá com os monges, por exemplo, do hinduísmo, do budismo, por aí vai, com as suas ressalvas, obviamente. E isso, na verdade, uniu ali a galera que levou a sério os ensinamentos do Pitágoras. E também uma questão política, porque a escola ela era muito voltada, digamos assim, para os problemas sociais ali da onde eles estavam inseridos. Inclusive, tacaram fogo na escola justamente porque parece que a escola pitagórica não tinha sido favorável à democracia. Então um sujeito lá acabou incitando o povo a tacar fogo na escola do Pitágoras. Daí gerou uma outra série de lendas também. A lenda representa Pitágoras como profeta e operador de milagres. Então veja, o Pitágoras é um profeta que adivinha o futuro e ele também fazia milagres. Então tem todas essas histórias aí por trás da figura dele. A sua doutrina ter-lhe-ia sido transmitida diretamente do seu deus protetor, Apolo, pela boca da sacerdotisa de Delfos, Temistocleia. Então isso aí é uma menção lá do Diógenes Laércio. A gente já viu Diógenes Laércio ali nas fontes da filosofia. E então veja, a história conta ali que a doutrina de Pitágoras teria sido ensinada diretamente ali pelo Apolo. Então Apolo vai lá e ensina o Pitágoras sobre a realidade, sobre o mundo. E isso aí cria toda uma aura, digamos assim, sobre aquilo que Pitágoras fala e aquilo que Pitágoras faz, porque vem diretamente digamos assim, do discurso de um deus. Então, por isso que provavelmente ele era seguido também, né? E essa é uma das histórias, deve ter muito mais ali sobre ele. É muito provável que Pitágoras não tenha escrito nada. Então, o que se tem ali, provavelmente de fragmentos, algumas coisas assim, provavelmente é dado pelos seus alunos que assistiam às aulas dele, aquilo que ele falava, aquilo que ele pregava, o estilo de vida dele, e acabaram escrevendo, compilando isso em fragmentos e por aí vai. Esses caras aí, o Pitágoras, o Tales, também o Sócrates, não deixaram nem uma obra escrita. Então, a maneira que eles ensinavam justamente era dado pelo exemplo, né? A maneira como eles agiam, a maneira como eles falavam, a maneira como eles pensavam, acabava influenciando as pessoas. Aristóteles não conhece, com efeito, nenhum escrito seu. Então, naquela época, Aristóteles estava um pouco próximo ali, deve dar uma diferença de 100 anos, 200 anos mais ou menos. E é bem próximo, assim, se a gente for parar para pensar, né? No período temporal, e mesmo Aristóteles não conhecia nenhum escrito. Então, se ele naquela época não conhecia, provavelmente a gente que se afasta mais, é difícil também a gente conhecer. Embora com algumas escavações aí a gente vai conhecendo as obras de alguns autores. Mas pelo menos a menção, assim, de alguém falar, Pitágoras tem um livro, a escola tem algum livro, pelo menos nem o Aristóteles ali parece ter conhecido. Até porque aquilo que se praticava dentro da escola era uma coisa que ficava entre a escola. Eles não divulgavam aquilo que eles faziam para as pessoas fora. Parece que o interessante da escola também ali é que o Pitágoras aceitava também mulheres para participar, e eles tinham assim uma série de proibições religiosas, como por exemplo assim, eles não comiam carne, né, de nenhuma espécie assim de animal, por causa da doutrina da transmigração. Eles acreditavam que, por exemplo, quando a alma ou o espírito saía do corpo, ele passava por um processo de expiação, e daí ele voltava na forma de uma planta, na forma de um bicho, na forma de alguma coisa. Então você tem que respeitar esse processo, digamos assim, de que a alma volta para esse corpo. Eu não posso matar um boi, uma vaca, não posso matar um bicho qualquer, porque eu estou atrapalhando no processo ali de expiação da pena de um indivíduo, de uma alma. Mas se digamos assim, o sujeito em vida consegue seguir algumas doutrinas ali éticas, consegue agir de uma determinada forma, vai chegar um momento ali que ele não vai voltar mais para esse mundo, para esse corpo, ele vai viver uma vida, digamos assim, uma vida melhor, né? Uma vida sem precisar sofrer nesse mundo terreno. E a afirmação de Jámblico é um filósofo neoplatônico que a gente vai ver lá no finalzinho da história da filosofia antiga. A afirmação de Jámblico de que os escritos dos primeiros pitagóricos até Filolau teriam sido conservados como segredo da escola vale só como uma prova do fato de que ainda mais tarde não se possuíam escritos autênticos de Pitágoras anteriores
a Filolau. Filolau também é outro autor ali do movimento pitagórico, e segundo o Jâmblico, que está lá no finalzinho da filosofia antiga, né, lá no movimento neoplatônico, segundo ele também não há, digamos assim, foram conservados como segredo da escola até Filolau essas obras aí do Pitágoras, mas se até aquele momento eles também não conheciam, isso significa que não se possuía realmente escritos autênticos do Pitágoras. Porque veja, na época de Aristóteles a gente já não tinha, e na época ali do Jâmblico também ninguém sabia, então provavelmente não tinha escritos autênticos do Pitágoras. E se eu não me engano, o Jâmblico ali está no finalzinho lá tá ali, digamos assim, quase no começo da filosofia medieval. Acho que o Jâmblico está ali por volta de 250, 300 depois de Cristo. Então, ó, do Aristóteles é século 4 antes de Cristo, até o ano 200 e pouquinho. Então isso aí dá uns 600, 700 anos sem que esses autores tenham conhecido realmente algum escrito de Pitágoras. O Filolau é o autor que aparece depois, que teria realmente escrito ali uma obra também sobre a vida de Pitágoras, a escola pitagórica, mas não se tem nada ao certo. Pelo que é muito difícil reconhecer no pitagorismo a parte que pertence ao seu fundador. Então, conforme eu havia comentado com vocês, é difícil saber o que é realmente ensinado por Pitágoras e o que é ali, de certa forma, desenvolvido pela comunidade pitagórica. Uma única doutrina pode com toda certeza ser-lhe atribuída. Então, vamos ver qual que é essa doutrina que pode ser atribuída com certeza ao Pitágoras. A da sobrevivência da alma depois da morte e a sua transmigração para outros corpos. Então essa doutrina da transmigração da alma pode ser realmente atribuída ali ao Pitágoras. Segundo esta doutrina, de que se apoderou Platão lá no Gorgias, o corpo é uma prisão para a alma que aqui foi encerrada pela divindade para seu castigo. Então, por alguma espécie de castigo, ali o corpo representa uma prisão dessa alma. A alma quer se ver livre do corpo, mas o corpo aprisiona essa alma e o corpo age de uma determinada forma que faz com que essa alma sempre volte para algum corpo. A não ser que você haja de uma forma ali, seguindo, digamos assim, a tradição religiosa pitagórica, que você vai conseguir expiar essa culpa dada aí pela divindade por esse castigo. E daí você não vai mais fazer com que a alma fique aprisionada em corpo nenhum, nem de bicho, nem de animal, nem de gente, nem de nada. A alma vai para um lugar melhor. Enquanto a alma estiver no corpo, tem necessidade dele, porque só por seu intermédio pode sentir. Então, a alma, quando ela estiver ligada ao corpo, ela vai ter necessidade, porque é a partir do corpo que ela vai ter a sensação. Somente a partir dessa relação alma e corpo que você tem a sensação. Mas quando estiver fora do corpo, vive no mundo superior uma vida incorpórea. Então, quando ela está fora do corpo, ela está em uma outra realidade, leva um outro tipo de vida superior a esse da nossa sensibilidade. A alma regressa a esta vida se purificou durante a vida corpórea. Então a alma só vai regressar a essa vida, digamos assim, esse mundo superior, somente se ela teve uma purificação durante a existência da relação entre a alma e o corpo. Então no momento que eu sou corpo e alma, se eu agir de uma maneira que meus atos condizem com a libertação da minha alma, com aquilo que vai libertar minha alma, beleza. Na hora da morte, a minha alma não vai voltar mais para corpo algum e ela vai viver num mundo melhor. Mas, caso contrário, retoma depois da morte a cadeia das transmigrações. Então, em caso contrário, se o corpo, de certa forma, ali desobedece às leis da natureza, se age de maneira imoral, de maneira antiética, então essa alma vai retornar, vai voltar para um outro corpo e vai experimentar a realidade da maneira como a gente experimenta, né? Que a realidade é sofrimento. Então isso aqui é muito próximo lá também da doutrina do budismo, porque o budismo também é uma tentativa de quebrar essa cadeia e fazer com que, de certa forma, a gente se livre dessa existência, dessa roda, digamos assim, da existência.
atingindo o Nirvana. Então é muito parecido ali a doutrina de Pitágoras com o budismo, por exemplo, e isso aí deixa assim o pessoal mais com o pé atrás, no sentido de pensar que provavelmente Pitágoras tenha realmente ido para a Índia e conhecido essas doutrinas, né? Porque é muito parecido, é bem parecido a ideia e por aí vai. Embora o budismo vá afirmar ali uma série de ideias que vai ajudar, digamos assim, a pessoa a quebrar essa corrente da, digamos assim, da transmigração das almas, que seria aquilo que eles chamam de samsara, que na verdade é dado justamente ali pelas 4 nobres verdades de Buda, por seguir também aquele caminho que ele trouxe, o caminho óctuplo, se eu não me engano. Mas o budismo está focado numa iluminação individual e, de certa forma, ali o budista ele encara a realidade, o mundo, como uma ilusão, e você deveria justamente, através dessa iluminação, conseguir quebrar essa ilusão e entender que tudo aquilo que é gerado, todo aquele karma que é gerado, vai ser utilizado contra você ali para fazer com que a sua alma desça, digamos assim, para esse plano novamente e acabe reencarnando. É mais ou menos essa a ideia. Já aqui no pitagorismo, a gente tem uma ideia muito próxima lá do orfismo, que uma maneira de se livrar desse corpo se daria ali pelo conhecimento. Então, o Pitágoras vai trazer a ideia que a filosofia, a matemática e a música são maneiras e modos que podem ajudar o homem a levar uma vida mais pura. E, de certa forma, o Pitágoras vai, dentro da sua filosofia, envolver a matemática, envolver a música também, mostrando que elas são coisas divinas e que podem auxiliar o homem nessa busca de libertação. Já o budismo não vai afirmar que a filosofia, nem a música, nem muito menos a matemática são meios de fugir dessa realidade, de escapar dessa roda aí digamos assim, do samsara. Mas o budismo vai trazer uma outra ideia de que justamente a pessoa tem que se atentar a esse karma, porque gerar um karma é justamente fazer com que você fique em débito, digamos assim, com a realidade. Você vai ter que voltar para pagar, de certa forma, esse débito aí. Então, a grande questão ali é não agir, não gerar esse karma para você acabar não voltando para essa realidade, ou gerar o mínimo possível. Aí vai depender das correntes do budismo, certo? Tem o budismo da terra pura, tem o budismo zen, que daí vão defender coisas diversas. Mas eu acho que é isso. Então na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre a escola de Pitágoras e vamos ver mais ou menos ali quais são as ideias de Pitágoras, o que ele traz ali para a filosofia. Então é isso. Um grande abraço, nos vemos no próximo encontro.